nós estamos como, minha gente, nessa sexta-feira, sextou. Olha só que esse louvor maravilhoso. Olha aqui. Transforme o meu ser. Aleluia. Conhece esse louvor? Olha aí, ó. Que hino maravilhoso para transformar a sua vida. Chegou o café que desperta para despertar em você, hein? Para despertar a transformação através do que, gente? Do conhecimento. Porque sem o conhecimento, queridos, sem conhecimento a gente não transforma. E hoje eu trouxe para vocês o tema alienação. Meu Deus, sabe o que é alienação? Ah, não sabe, né? Não tem problema, a gente vai aprender aqui o que é alienação, como vencer a alienação. Se você tem alguns sinais de alienação, gente, vamos se despertar aí, hein? Vamos se despertar e bora. Só que antes de nós começarmos, gente, por favor, dá um like, compartilha, peçam pra mamãe, peçam pros colegas, peçam pra todo mundo, gente, para seguir essa página, né? Para que alcance mais pessoas, né? Essa página ela é exclusiva para mulheres, mulheres que querem ser transformadas, mulheres que querem ser despertadas, né? Então, para a gente ter essa transformação, o que a gente precisa? Desconhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer, tá? Pra gente se libertar aí de alguns dogmas. Então, vamos lá? Eu quero perguntar pra você. Será que você é uma pessoa alienada? E aí, mulher? Será que é alienado? O que é uma pessoa alienada? Eu vou falar pra você o que é, ó. Vai fazendo um tique aí. Vai fazendo um tiquinho, vou baixar aqui, porque senão eu não consigo prestar atenção. Então, vamos lá. O que é uma pessoa alienada? De acordo com o livro, né, o livro de Napoleão Rios, ele descreve que uma pessoa alienada é aquela que não consegue assumir o controle da mente. E aí, como é que está a sua mente? Você tem mais pensamento positivo ou mais pensamentos negativos? Qual é o pensamento que você mais alimenta? Porque vem pensamentos ruins. E aí? Você continua alimentando esses pensamentos? O que você faz quando tem um pensamento negativo? Então, vamos lá, ó. Alguns sinais de uma pessoa alienada. Ela não pensa por si. Ela vive sem propósito. Vive de forma automática. Ela é uma pessoa influenciada pelo medo. E ela tem hábitos negativos. E aí, tem alguma coisa aí que você se identificou? Não, mas fica tranquila, fica tranquila. Se você se identificou com algumas coisas aí, nós vamos trabalhar, né, essa questão para que possamos vencer a alienação. Porque a alienação, ela nos paralisa. Ela não nos deixa crescer, ela não nos deixa avançar. Então, nós precisamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Então, presta atenção aqui. Esse livro, ele fala aí de um diálogo, né, entre o escritor e o diabo. E eu já falei isso, mas da outra vez, que eu achei muito interessante essa forma de escrita, né, dele ter esse diálogo, né, com o diabo. E o diabo começa a responder para ele que ele age na mente das pessoas. E eu acho tão, assim, incrível, porque a palavra do Senhor diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? E para ele fazer isso, ele precisa ter acesso, né? Então a gente precisa fechar as brechas para que o diabo não venha trazer destruição sobre a nossa vida. E se a gente for pensar, né, na nossa geração, uma geração totalmente depressiva, ansiosa, né, a doença do século é a depressão. Hoje nós não vamos falar sobre a depressão, nós vamos falar sobre o controle de você assumir o controle da sua mente, né? Então nós vemos aqui nesse livro que o diabo, ele coloca dentro da mente das pessoas os pensamentos negativos, e aí a pessoa vai fazer a parte dela, que é alimentar esses pensamentos. E aí quando isso acontece, né, a pessoa fica empacada, não avança, não progride, fica estacionada, paralisada. E aí o que fazer? O que fazer para sair dessa alienação, para sair desse controle do inimigo sobre a nossa mente? E aí, para vencer, nós temos cinco passos. Então vamos lá. O primeiro passo: ter um propósito definido na vida. Tem uma frase
Na verdade, não é é uma frase, assim, de um filme da Alice das Maravilhas, que o coelho chega na Alice e fala assim pra ela, ela fala, mas pra onde que eu vou? E aí ele fala pra ela assim, aonde você quer ir? Ela, não sei, ele falou, então qualquer lugar serve. Então, assim, primeiro você precisa saber onde você vai. Pra onde você vai? O que você quer? Você precisa ter isso definido. Como que você quer progredir se você não sabe nem qual é o seu propósito? Então, você precisa definir o seu propósito. Segundo, pensar por conta própria. O que é pensar por conta própria? Não ser levado nas opiniões das pessoas. Você ter a sua própria opinião. Saber questionar, né? Não vai aceitar tudo que a pessoa fala. Então, qualquer um chega em você e fala que isso é o certo e você vai aceitar? Não, não é assim. Então, para eu ter esse pensamento, né, próprio meu, eu preciso adquirir conhecimento, né? Preciso adquirir conhecimento da palavra, preciso adquirir conhecimento do mundo, do desenvolvimento pessoal, eu preciso ter conhecimento. Senão, eu não consigo questionar, né? Eu não consigo criar ideias, né? Enfim. Então, eu preciso pensar por conta própria. Terceiro, controlar os próprios pensamentos. É o que a gente estava falando, né? A gente precisa saber controlar os nossos pensamentos. Então, nós vamos ter durante o dia pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Qual é que eu vou alimentar? Qual é que vai ficar mais tempo na minha mente? Eu preciso controlar isso. Eu preciso ter a ideia, eu preciso ter esse controle da minha mente. Porque se eu não controlar, quem que vai controlar? Com certeza o diabo vai controlar. Ele vai colocar aí mais e mais flechas sobre a minha mente para que eu fico alimentando daquilo e me paraliso. E aí eu me paraliso em todas as áreas. Eu me paraliso no espiritual, eu me paraliso na minha família, com os meus filhos, com o meu esposo, no emprego, no profissional. Então eu vou me paralisar. Então eu preciso ter o controle e assumir o controle da minha mente. Quarto, não viver dominado pelo medo. Às vezes a gente tem medo. Medo do quê? Medo de crítica. Ai, não vou fazer isso porque, ai, o que a pessoa vai achar de mim? Ai, tem medo, ai, nossa, tô com um medo de pegar esse, como é que é o nome dessa doença nova lá? Mimbop, sei lá qual é o nome dessa doença, não sei, tem uma doença aí. E aí a pessoa já fica com medo, já fica apavorado, já se paralisa, e aí às vezes a doença nem vem. Mas aí vai despertar outras doenças em você, então você colocou na mente. Então você deixou na sua mente assumir o medo de uma doença. Vai vir outra doença. Medo da morte, ai, tenho medo de morrer, fica pensando, ai, vamos... gente, preciso ter controle da minha mente. O medo de qualquer coisa me paralisa, eu não consigo avançar, eu não consigo progredir, eu não consigo ter transformação de vida, se eu não controlar o que minha mente. O próximo é criar bons hábitos, disciplina, leitura, aprendizado. Gente, esses bons hábitos, eles fazem parte da nossa vida. A gente precisa aprender a saber se alimentar bem, aprender a ter uma boa leitura. A leitura, ela trabalha muito na sua cognição. Você vai ter repertório de palavra, você vai ter funções executivas. Gente, a leitura, ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Além do conhecimento que ela traz, ela trabalha toda essa questão de cognição sobre a nossa vida. Então, assim, é importante a gente criar bons hábitos, né? Saber, né, com quem eu vou ter esse aprendizado, né? Ter bons hábitos no aprendizado, ter bons hábitos na saúde, né? Fazer um exercício físico, uma caminhada. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso. Tem um estudo que fala que quando nós estamos fazendo exercícios físicos, isso colabora para os neurônios surgirem. Então, assim, olha só que interessante, né? A gente cria mais neurônios, então isso é muito, muito importante, tá bom? Criar bons hábitos. Então, assim, são 5 situações que eu já falei para vocês, que é ter propósito, pensar por conta própria, controlar os pensamentos, não viver dominado pelo medo e criar bons hábitos. Tudo isso vai fazer com que você pare de ser um alienado e você consiga viver o seu propósito. Então, se você tem alguma coisa, né, que eu falei lá, os tipos de situações que fazem com que você seja um alienado, então, peraí, então qual é o ponto qual é o sinal que eu vi aí que eu estou sendo alienada? Ai, eu não estou pensando por conta própria, eu não estou vivendo um propósito, eu nem sei qual é o meu propósito, eu vivo de forma automática, corrido, tudo eu faço atropelando. Quer um sinal de uma situação automática? Quantas vezes você está dirigindo e você fala assim, nossa, passei nesse lugar, nem lembrei que eu passei. Nossa, passei nesse lugar, nem lembrava. Nossa, eu já passei naquele lugar. Nossa, eu já passei, eu nem vi. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque tá vivendo no automático. Você não tá pensando, você só tá
né? Se você só tá fazendo e não tá pensando no que você tá fazendo. Então, é interessante que a gente se desprenda do automático, faça as coisas conscientemente. Não posso ser influenciada pelo medo, pelos hábitos negativos. E, gente, esses hábitos negativos a gente carrega desde a infância, né? Os hábitos ruins que os adultos tiveram e trouxe pra gente. Ele fala muito sobre a hereditariedade, né, dos nossos pais, né, o que eles passam para nós. Então, a hereditariedade, ela é muito forte. Então, eu preciso ter essa consciência. Preciso ter a consciência de que tem coisas boas, sim, que minha família trouxe e que eu preciso manter. E tem coisas ruins que a minha família teve e eu não quero pra minha vida nem para meus filhos. Então, eu tenho que romper isso. Então, vamos lá. E a mulher de hoje, gente? Eu trouxe uma mulher alienada. Trouxe uma mulher alienada para vocês, que a Bíblia comenta sobre ela, uma passagem ou outra. Ela não tem nome, não, na verdade ela tem nome, né? Mas ela não é mencionado o nome dela na Bíblia, que é a mulher de Jó. Conhece a mulher de Jó? Vou fazer você lembrar. Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, e era muito rico, muito rico. E ele era muito, muito, muito temente ao Senhor, muito. Só que nós só sabemos o que nós somos quando nós passamos por uma dificuldade, por alguma situação ruim. Porque enquanto tá tudo bem, né, a gente tá lá, tá forte. E quando a situação tá difícil, e aí? Será que você vai ser controlada pelo medo? E aí você vai dar uma bambeada? Então é isso que a história de Jó, ela vem trazer pra gente, né? Se você é a mulher de Jó ou não. Então, a palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 1, já começa a descrever as características de Jó. Que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, gente. E ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000, então começa a descrever aqui toda a sua prosperidade. Só que o inimigo se andou sobre a terra dele e chegou em Deus e falou assim, olha, Jó, tem tudo isso daí? Jó, ele é íntegro, você sabe por quê? Porque você dá tudo pra ele, tira pra você ver se ele vai te adorar. Então, o diabo, ele desafiou Deus. E Deus, como ele já conhecia a índole de Jó, já conhecia o coração de Jó, ele permitiu que o inimigo colocasse, né, que o inimigo tocasse nele. Então, Jó, ele perde tudo. Ele perde filhos, ele perde os animais, ele perde tudo. As suas riquezas, tudo. A única pessoa que salva pra ele é a esposa. E a esposa dá uma aqui, ó, que só o sangue de Jesus aqui na vida dela. Olha só o que ela fala no capítulo 2. Então a mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Ela viu ele lá todo estrupiado. E ela fala isso pra ele. Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só. Quer dizer, enquanto tá tudo bom, né? Tá tudo bom, então tá bom, né? Deus é bom. Agora, quando tá ruim, aí Deus é ruim, né? E aí? E aí, aí olha só, Jó pega e fala pra ela assim, mas ele lhe respondeu, falas como uma qualquer doida. Eu acho tão delicado da parte dele não chamar a mulher dele de louca, porque se fosse eu e você, chamava de nossa, louca, né? Deixa xingar já. Mas não, ele não xinga, ele não chama ela de louca, ele fala, como falas como uma louca? Olha só que delicado. Temos recebido o bem de Deus. Então, quando tava bem, tava tudo bem. E não receberíamos também o mal? Então, é o nosso momento agora. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, teve o tempo bom e agora teve o tempo mal. E aí? O que vai ser? E aí ele completa. Aí a palavra de Deus completa falando, em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Então, ele não escutou a sua esposa. Então, é isso que a palavra de Deus diz sobre a mulher de Jó. E aí, Jó passa por todas as situações, passa por uma doença, nossa, coitado. Os amigos dele começam a julgar ele, achando que ele estava com algum problema, que ele estava pecando, alguma coisa assim. Não, e não. E aí foi passando esse período de tribulação na vida de Jó. E o que me acontece? Deus acha graça, e lá no capítulo... Essa palavra, ela tem, quer ver? 42 capítulos. 42 capítulos. Aí no capítulo 42, verso 13, diz assim, ó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, e aí vai descrevendo. Antes ele tinha 7, agora ele tem 14. Então, assim, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas aí não fala mais sobre a mulher de Jó, não fala. Porque, assim, eu penso que a Bíblia, ela comenta sobre tantas mulheres, né, da Bíblia, e muitas vezes descreve com tanta
descreve com tanto detalhe, né, o comportamento das mulheres, e aqui no livro de Jó já não comentou. Só falou essa questão, né, dela de falar pro esposo amaldiçoar. Então, eu acredito que ela não tinha muito comportamento ali de mulher sábia, ou seja, ela é uma pessoa alienada, né? Porque é só querer, né, as bênçãos, tudo certo. Mas e quando vier o tempo mau? Porque a Bíblia fala que nós temos o tempo mau, né? E ele brilha, né? Ele vem sobre a vida dos justos e dos injustos. Então vai ter, e aí é aonde nós revelamos o nosso caráter. E Jó, ele se mostrou firme, né, íntegro na presença de Deus. E essa palavra, ela traz uma reflexão para que nós não possamos ser como a mulher de Jó, insensatas, guiadas pelo medo, guiadas pela raiva, guiada pela amargura. Então, tudo isso nos paralisa e não nos faz conseguir ser uma bênção na vida do outro. Porque o momento que o marido dela mais precisava dela, ela, ela trouxe isso para ele, né? Trouxe essa questão, né, de alienação sobre a vida. Então, ela foi muito manipulada pelas circunstâncias, né, pelas adversidades. E quem é você? Quem é você, mulher? Será que você é uma pessoa alienada ou não? Não, Juliana, a partir de hoje, você é uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher despertada, que a partir de hoje eu vou viver os propósitos que Deus colocou nas minhas mãos. Então, viva com propósito, viva de acordo com a palavra de Deus. Não deixe os pensamentos negativos controlar a sua vida. E viva as bênçãos de Deus, porque Deus tem muitas coisas abençoadas para dar para você, para entregar para você, mas não é de mão beijada. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter a sua ação. Qual que é a sua ação? Vencer a mente, vencer assumir esse controle da sua mente, não deixar que os pensamentos negativos sejam, eles ficam dentro de você, né? Que façam morada. Tudo começa aqui. Começa com a mente. Então, já bloqueia todos os pensamentos negativos, não deixe que o inimigo trabalhe aqui, ok? Então, eu quero orar por você neste dia. Senhor, grande Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas mentes. Pai, nos fortalece, Senhor, para que nós não possamos dar essa liberdade para o inimigo controlar a nossa mente. Possamos assumir, Senhor, a nossa mente. Possamos ter o autocontrole, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha nos fortalecer. Que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração. Que possamos ser sábios, Pai querido. Que não possamos viver com medo, viver pela adversidade, olhar pela adversidade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, ser conosco e nos abençoa. E eu já decreto, Senhor, meu Deus, que a partir de hoje nós seremos mulheres diferentes, mulheres posicionadas, mulheres determinadas, despertadas, mulheres transformadas. Pai querido, muito obrigada por tudo, Senhor, e abençoe a cada mulher que está ouvindo essa palavra, Senhor, que seja renovada, restaurada, curada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe.